ambientes muito simples, a gente vai considerar que os ambientes aqui são estáticos, determinísticos, e são técnicas que são adequadas, essas estratégias de busca, para funcionamento offline. Então, seria assim. Imagina que você tem um agente, um personagem de um game, né? O personagem ele tem que andar num cenário, você quer que ele ande pelo caminho ótimo, de um caminho mais curto de um lugar até outro. Ou, isso é só um exemplo, essas técnicas podem ser usadas para outras coisas também. Mas supondo que esse jogo é um ambiente estático e determinístico, e o agente vai funcionar de maneira offline, significa o seguinte: ele vai parar, vai sentar numa pedra, aí ele vai olhar, eu tenho que chegar lá na cachoeira. Então, para chegar na cachoeira, eu vou primeiro até aquela outra pedra. Então, ele tem que ter um mapa do local e vai calcular toda a sequência de ações para chegar lá na cachoeira. Então ele vai calcular, aqui é promissor, esse caminho aqui, não, mas esse aqui é melhor e tal. Então, de acordo com a estratégia que ele usar, ele vai escolher um certo caminho. Aí ele escolheu toda a sequência, aí ele começa a executar. E como o ambiente é determinístico, ele sabe que aquela sequência de ações que ele calculou a priori, com o algoritmo, vai dar certo. Casos assim bem simples. Se o ambiente for dinâmico, se as coisas mudarem, esse plano que ele elaborou já não serve mais. No jogo aí aparece, de repente, estoura uma bomba, vira uma cratera ali, ou ele não consegue passar por aquele lugar. Então, aquele plano já não serve mais. Então, tem um caso bem... Todo mundo que estuda pelo livro do Russell Norvig conhece esse mapa aqui da Romênia. Você tem aqui um mapa rodoviário, que é bem o problema aqui do Google Maps, né? Você está numa cidade e o teu objetivo é chegar em Bucareste. Então, você está em Arad e quer chegar em Bucareste. E você tem um mapa, você, o agente. Formulação do problema envolve saber o estado inicial. Né? Primeiro, o que é um estado nesse problema? O estado é a posição onde o agente está, dentro da Romênia, em qual cidade. Então, o objetivo é representado em função do estado almejado, da posição do agente. Os estados possíveis são as cidades nas quais ele pode estar, né? São essas aqui, os nomes Arad, Timisoara, Zerinde, etc. As ações são ir de uma cidade para outra. Então, quanto menos ações e menos estados, menor vai ser ter o espaço de estados. Aí que entra esse papo aí que a gente estava tendo, que vai dar criatividade do modelador. E uma solução para um problema de buscas, em geral, né, não é sempre assim, em geral, é uma sequência de ações. No nosso caso aqui, se é um mapa rodoviário, você quer encontrar um percurso, então né, qual a sequência de trechos que eu devo percorrer, né? É ir de Arad, que é o estado inicial, para Sibiu, ir de Sibiu para Fagaras, é uma sequência, né? E ir para Bucareste, isso aqui seria um plano. Eu falei que normalmente é uma sequência porque em alguns tipos de problemas não interessa a sequência de ações, só interessa a configuração final. Então, aqui esse mapa, que o agente é um conhecimento que ele tem a priori, alguém passou para ele, tá? Programador, ele representa o espaço de estados do problema. O espaço de estados é, a partir do estado inicial e das ações que eu consigo executar em cada estado, quais são todos os estados alcançáveis. Então, a partir de Arad, se eu consigo ir para as cidades vizinhas aqui, e a partir das vizinhas para as vizinhas, né? Quais são todos os estados alcançáveis? Eu consigo ir para todas essas cidades aqui que estão interconectadas, né, por estradas. Então, o tamanho do meu espaço de estados é o número de cidades aqui nesse caso. Os lugares onde o agente pode estar. Porque assim eu escolhi modelar. O que mais que é importante? A noção de o estado inicial. Então, eu quero que o agente saia desse estado e chegue aqui, em Bucareste. Então, o meu mundo vai mudar com as ações do agente. O mundo vai sair do estado onde o agente está posicionado em Arad e vai chegar no estado onde ele está posicionado em Bucareste. Só com as ações dele, nesse caso, porque é um ambiente onde a gente vai considerar a existência de um só agente. Tem a solução ótima, né, que é o caminho aqui, no nosso caso, de menor distância. O caminho ótimo é esse que está marcado em vermelho aqui, tá? Então, menor custo de quilometragem. Basta vocês somarem aqui
pode ver que não tem nenhum outro caminho. Então, observem que, na verdade, o espaço de estados aqui, ele é um grafo, né? Ele é dado por um grafo adirecional, né? Não tem direção aqui nas arestas, mas poderia ser com direção também, né? Você poderia ter uma estrada que só vai num sentido, né? Então, isso aqui que a gente chama de formulação do problema, né? Você tem um estado inicial, que aqui é representado por um predicado, a gente está em Arad. Aí, para cada estado, eu tenho que saber quais são as ações possíveis, tá? Então, ações possíveis no estado S é um conjunto de ações, conjunto A de ações, tá? Então, se eu estou em Arad, eu consigo fazer isso aqui. Ou vou para Zerinde, né? Ou vou para Timisoara. Então, são ações possíveis. E aqui, a função sucessora, que me diz o seguinte: se você está num certo estado, executação tal, né, se eu estou em Arad e executo ir para Zerinde, o meu estado subsequente, se é um ambiente determinístico, estar em Zerinde, né? Então, o sucessor de Arad, do estado Arad, com essa ação, é Zerinde. Aqui é determinístico, não tem o que dar, não tem como dar errado. Então, essas definições aqui, se vocês pensarem bem, né, mais o estado objetivo aqui, ela vai te dar aquele grafo, que é o grafo que representa o espaço de estados. Então, tem algumas características, né, alguns requisitos para esses algoritmos funcionarem. Então, você tem que saber, ou a gente tem que ser capaz de saber se atingiu o objetivo, né? Pode ser um teste explícito, né? Eu tenho um sensor, ou tenho uma maneira de saber que eu estou naquele estado, estou em Bucareste. Pode ser um teste implícito também, porque em algumas situações é impossível você listar todas as situações, como no caso do xadrez, de um estado objetivo, né? De checkmate no adversário, né? Então, você não vai listar tudo, você tem que saber calcular isso, é um teste implícito. O custo do caminho, ele tem que ser sempre aditivo, ele nunca pode diminuir, porque se ele diminui, por exemplo, e o agente quer encontrar um caminho de menor custo, ele pode ficar ali num laço, né? Um laço tem um custo negativo, que aquilo vai reduzir ad eterno o custo daquele caminho, né? Ele nunca vai sair. Então, supõe-se, quando você usa a informação de custo, que esse custo vai ser sempre maior ou igual a zero. A solução, normalmente, é uma sequência de ações. Normalmente, em algumas situações só interessa o estado final, não como você atingiu o estado final. E a solução ótima é aquela de menor custo, né? Se for um problema de minimização. Então, aqui tem um ponto muito importante, vocês não devem confundir o espaço de estados do problema com as estruturas de dados, né, que são utilizadas pela estratégia de busca, pelo algoritmo de busca. Então, aqui você tem o espaço de estados, isso é uma coisa, que na verdade, ele é dado pela formulação do problema que você constrói. Mas isso não tem nada a ver com a estrutura de dados, a árvore que vai ser construída pelo algoritmo de busca. Então, o que as estratégias de busca fazem? Dependendo justamente da escolha dos nós aqui, ou das cidades, nesse caso, que vão ser exploradas em busca de Bucareste, ela vai criar uma árvore maior ou menor, né? Uma árvore de busca maior ou menor. E a estratégia, seja lá qual for, elas foram criadas para não explorarem todo o espaço de estados, né? O objetivo, a intenção é essa, você ter estratégias que te guiem de forma sistemática ao objetivo, sem ter que explorar de forma exaustiva todas as possibilidades. Vamos deixar isso aqui posto. O tamanho de espaço é dado pela formulação que o projetista lá construiu, né? A árvore de busca é dada pelo algoritmo, né, que vai ser construído em tempo de busca da solução. Então tá, exemplos de problemas que são solucionáveis por meio de buscas. O aspirador, olha aqui, que beleza, é o grafo que representa o espaço de estados. Então, é um espaço de estados com 8 estados possíveis, né? As arestas aqui são as ações possíveis a partir de cada estado. Então, se eu estou nesse estado aqui, vamos supor que esse aqui seja o nosso estado inicial, tá? Esse aqui vai ser o nosso estado inicial.
Então, nesse estado inicial, eu consigo executar left, fico no mesmo estado, ou posso ir para a direita, né? Ou posso voltar para a esquerda. E assim por diante. Então, uma estratégia de busca, ela vai buscar um caminho aqui que te leve ao estado objetivo. Os estados objetivos aqui são qualquer um desses dois aqui, né? São as duas posições limpas. Então, qual seria um caminho possível? Alguém pode dar uma sequência de ações que leve daqui até um desses dois estados aqui, que representam o objetivo? O mais óbvio, né, seria aspirar essa posição, então fazer um search, aí ele vai cair nesse estado aqui com a posição A limpa. A próxima ação seria ir para a direita, né? Então, vem para a direita, cai aqui, e daí ele aspira. Isso seria uma solução com 3 ações, né? Onde ele sai do estado inicial e chega aqui no estado objetivo. É a única solução? Não. Quantas soluções tem? Infinitas com esse espaço de estados. A estratégia é que vai retornar uma delas. Então, tem outros tipos de problemas que vocês conseguem resolver. Esse aqui é um problema clássico, né? De resolver aquele quebra-cabeça, de colocar as posições, né? Sair do estado inicial, que é essa aqui, que é deixar as peças ordenadas, né? Então, os estados são todas as configurações possíveis, dadas as restrições físicas desse quebra-cabeça aqui. Você não consegue, talvez, atingir colocar as peças em qualquer uma das posições. Seria bem difícil ver isso manualmente, calcular manualmente. As ações, aí tem várias maneiras de modelar. E aqui, uma grande sacada para resolver esse tipo de problema, em vez de você modelar a movimentação da peça 2 para baixo, ou da peça 2 para a direita, ou da peça 2, né? Qualquer peça para cima, baixo, esquerda, direita, escolhe uma só ação, que fica bem mais simples, e você decide que você vai movimentar, ou vai modelar assim, vou movimentar o quadrado vazio. Se eu movimento ele para cima, é como se ele trocasse a posição com essa peça aqui, né? Se eu movimento para baixo, é como se ele trocasse com o 3, e assim por diante. A criatividade do modelador tem muito a ver com o tamanho do espaço de estados. Aqui seria o caso de um braço mecânico que tem que fazer a montagem, vai colocar um cubo aqui em cima do outro, né? Um caso bem específico, quando você tem aqui uma série de rotações e translações, né, que são possíveis nessas juntas aqui, e são grandezas contínuas, né? Que é rotação, rotação. Nesse caso aqui, essas técnicas de busca clássicas, elas só são adequadas se você discretizar as ações, porque senão, a partir de um estado, você vai ter infinitas ações possíveis. E aí você não tem uma estratégia de busca que consiga construir uma árvore e encontrar um caminho dentro dessa árvore com uma ramificação infinita, né? Porque eu posso rotacionar aqui em 1 grau, ou em 1 grau, né, em 1/10 de grau. Então, seriam infinitas possibilidades de ações aqui se eu não discretizar os parâmetros aqui das rotações. Esse problema aqui é muito interessante, né? Que é você conseguir colocar as 8 rainhas dentro de um tabuleiro sem que nenhuma ataque a outra. Você sabe que as rainhas se atacam na vertical, na horizontal e na diagonal, né? Então, por exemplo, aqui, esse é um problema aqui no qual não interessa a sequência de passos, né? Então, o que me interessa é saber se eu colocar as rainhas em um certo posicionamento onde não tem ataques. Um estado é qualquer arranjo do tabuleiro, contendo de 0 até 8 rainhas, tá? Então, começa com o tabuleiro vazio, aí coloco uma rainha, depois coloco a segunda. Então, são estados possíveis. Um tabuleiro com 0, com 1, com 2, 5. Mas imagine o seguinte, com uma rainha, eu tenho quantos estados possíveis? 8 vezes 8, 64. Quando eu tiver 2, eu tenho quantas possibilidades? Eu coloquei a primeira rainha, daí eu tenho 63 possibilidades para colocar a segunda. Aí eu já posso começar a restringir, né? Porque eu sei que se eu colocar rainhas na mesma coluna, elas vão se atacar, aumentar o espaço de estados desnecessariamente. Então, eu posso fazer uma outra formulação. Um estado, agora, para mim, já mudei, né? Vai ser qualquer arranjo de N rainhas, de 0 até 8, sendo que eu tenho uma por coluna. Opa, beleza, já eliminei todos os ataques verticais. Eliminei tudo. Então, quais são as ações possíveis nessa modelagem? Eu posso adicionar uma rainha ao tabuleiro, na enésima, né, em qualquer coluna, mais começo aqui, na mais esquerda, depois aqui, depois na seguinte, tá? Sem que ataque as outras. E o teste de objetivo é ter as 8 rainhas no tabuleiro e nenhuma atacada. O custo do caminho não interessa. Isso aqui,
praticamente não muda em relação à anterior. O que mudou foi a descrição do estado, o que é um estado e quais são as ações possíveis. No anterior era qualquer arranjo de 0 a 8 rainhas no tabuleiro, e a ação é adicionar uma rainha a qualquer posição vazia. E nesse aqui, não. É adicionar uma rainha na coluna mais à esquerda que esteja vazia. Tá? Então, vou restringir um pouco as ações. E com isso, eu diminuo o meu espaço de estados. A gente saiu de uma modelagem que tinha essa formulação 1 aqui, né? Colocando as 8 rainhas de 0 a 8 em qualquer posição. Depois, só com uma pequena modificação na modelagem, colocando só as rainhas em colunas, né? A gente sai de um espaço de estados da formulação 1, que é dessa ordem aqui, para uma formulação 2, cujo espaço de estados é 2057, sem adicionar outras restrições, né? Então, vejam, uma pequena modificação na formulação, olha a redução do teu espaço de estados. Então, imagina o ganho computacional. Por isso que é preciso entender como é que as técnicas funcionam, né? E esses conceitos básicos, que são transversais a qualquer tipo de problema que algoritmo que a gente usa, na verdade, para poder escolher, né, daí a melhor técnica, ou até revisar a modelagem. Tá? Esse que é o objetivo da história. Tá, aqui eu só elaborei aqui uma formulação, a formulação 2 para 4 rainhas, para vocês terem uma ideia do tamanho do espaço de estados, né? Sairia de um tabuleiro vazio, colocar a primeira aqui, ou a primeira aqui, ou a primeira aqui, né? Só pode colocar na coluna, ou a primeira rainha aqui. E assim vai, né? Aqui já concluindo outras restrições, né? Por exemplo, eu coloquei a primeira permanece aqui, a segunda, daí eu coloco numa posição de não ataque, só posso colocar aqui, não posso colocar, nem aqui, só posso colocar aqui ou aqui. Se eu já considerar as restrições na hora de montar a minha formulação, ações possíveis, né? Quais são as ações possíveis a partir daqui? Se eu coloco restrições ali, eu também, é isso que a gente estava discutindo, começo a restringir o tamanho do meu espaço de estados. Aqui, ó, eu já não consigo colocar a partir desse estado, já não tem uma rainha, uma posição para essa terceira rainha, assim que ela sofra ataque. Então, esse ramo aqui pode ser podado, né? Não tem ação possível, ele morreria. E assim vai. É só para vocês terem uma noção aqui, num tabuleiro menor, do que representa você colocar mais restrições na sua formulação. Então, isso aqui é uma coisa importante que vocês têm que reter. Grafo representa o espaço de estados e a árvore representa uma estrutura de dados que é montada pelo algoritmo ou pela estratégia de busca, tá? Normalmente vai ser menor do que o teu espaço de estados. Aqui vocês têm, por exemplo, um grafo, né, que representado aqui o estado inicial I, o estado objetivo G, né, e aqui os vários estados intermediários coloridos aqui, e nas arestas as ações com os respectivos custos, né? Então, se eu fizesse, por exemplo, uma busca exaustiva que busca todos os caminhos possíveis nesse espaço de estados aqui, que é direcionado, observem aqui que as arestas aqui são direcionadas, eu posso ir de I para A, mas não posso voltar, né? Todos os caminhos possíveis desse grafo seriam representados numa árvore, né, de busca exaustiva com todos esses nós aqui, né? Uma coisa muito importante, na estrutura de dados, né, de busca, um nó, na verdade, ele representa um caminho, tá? Esse nó, que representa o goal aqui, não é o mesmo nó que esse aqui, embora o label dele seja igual, mas eles estão representando coisas diferentes. Esse vermelho aqui representa o seguinte: eu atingi o estado objetivo fazendo este caminho aqui. Este caminho. Que tem um custo que é, né, se for considerar o custo, é C1 mais C2 mais C7. Com as ações A1, A2 e A7 em sequência. O outro objetivo, ele é outra coisa. É o outro nó que representa outra coisa. É um outro caminho que foi atingido com outras ações, com A3, com A4, né, com A1, A3, A4, com outro custo.
Por coincidência, tem o mesmo número de steps aqui. Né? 1, 2, 3. Esse aqui é um outro nó que representa o mesmo estado, mas atingido por um outro caminho. Tá? Então, algumas considerações. Essas buscas aí tem que considerar se tem ciclos no espaço de estados, porque daí você tem que tratar, né, os ciclos para impedir coisas do tipo repetição de estados, né, num caminho, levando a caminhos infinitos, né? Senão a tua árvore pode ter uma profundidade infinita. Esse tipo de coisa aqui pode acontecer, né, se você não controla ciclos, né? Imagina que eu posso ir de B para A e de A para B. Se eu não faço um controle de estados já visitados, o que vai acontecer, né? Eu posso ter uma situação assim, de I, do estado inicial, eu posso ir para A ou para B. De A, eu posso ir para B, eu posso voltar, e posso ir também para C e para D. Opa, mas de B, eu posso ir para A. E de A, eu posso ir para B. Né? E de B, eu posso ir para A. Se você não controlar esse tipo de coisa aqui, o que vai acontecer? Você vai ter ramos infinitos na tua árvore, teu algoritmo nunca termina, vai entrar em loop. Então tem que ter algum controle de estados já visitados, e isso aqui é só para diferenciar, né? Se você tem um espaço de estados onde os caminhos são redundantes, ou seja, onde você tem ciclos, laços, pode ficar no mesmo estado e tal. Então, caso a resposta seja sim, você tem que usar uma busca em grafo, você tem que controlar, deve controlar estados já visitados. Se não, você pode usar uma forma mais simples, um algoritmo mais simples, que é uma busca em árvore. Normalmente, né, o caso geral é esse aqui, onde você vai ter laços, né? Você vai ter caminhos redundantes. Assim. Eu posso chegar de várias maneiras no mesmo estado. Então, basicamente, as estratégias de busca funcionam assim, né? Você parte de um estado inicial. Do estado inicial, você pega as ações possíveis, tá? Que você colocou na formulação do problema, então, de Arad, que é bem isso que a gente estava discutindo. O que eu consigo fazer a partir desse estado? Eu só consigo fazer ir para Sibyl, ou só consigo colocar a rainha em tal, né, posição de tal coluna. Então, para cada uma dessas ações possíveis, eu calculo o sucessor, né? Então, para ir para Sibyl, se eu estou em Arad, meu estado resultante é estar em Sibyl. Então, eu faço uma aresta e coloco na minha árvore. Coloco um nó. Se eu estou em Arad e executo ir para Timisoara, meu estado subsequente é estar em Timisoara. Então, coloco essa aresta aqui. Então, uso ações possíveis e a função sucessora para construir a árvore. Tá, beleza. Então, construí minha árvore. Estou executando minha busca. Esses carinhas que estão aqui em branco é o que a gente chama de fronteira da minha busca. Bom, cheguei, né, saí de Arad e tenho essas possibilidades aqui. Né? A partir desse momento, qual nó, né, que representa um caminho, eu vou explorar? Aí depende da estratégia. Se for uma estratégia de busca em largura, eu vou pegar o nó mais raso. No caso, todos têm a mesma profundidade, todos têm um step entre o inicial e ele. Né? Então, tem um empate. Aí eu tenho que ter um critério arbitrário de desempate. Por exemplo, o que está mais à esquerda ou ordem alfabética. Se for busca em profundidade, eu sempre vou pegar o mais profundo. No nosso caso aqui também tem empate, todos têm a mesma profundidade. Também tem que ter uma escolha arbitrária. Eu poderia escolher por ordem alfabética ou aquele que está mais à esquerda. Né? Mas, basicamente, o que muda de uma estratégia para outra é, dentre aqueles que estão na minha fronteira da busca, qual que é o próximo que vai ser explorado? Né? Uma família de algoritmos. É isso que muda. Então, a gente chama de expansão do nó. E esse aqui que está em cinza é um nó que já foi explorado, né? Então, a gente não pode voltar para ele. A gente não pode fazer um caminho de volta, porque se os custos são sempre aditivos, né? Significa que se eu voltar para ele, eu estou colocando na minha árvore um caminho que é mais custoso do que já existe lá, né? Então, aqui seria, por exemplo, uma busca, pode ser uma busca, aqui tanto faz, não dá para diferenciar se é largura ou profundidade, porque tinha um empate entre esses três, mas enfim, foi escolhido o CBU, aí a gente põe os filhos, né, na árvore de busca. Esses que estão em tracejado não estão indo na árvore. Aqui tem que ter um controle de redundância, porque a Arad já está lá. Se eu colocar, eu posso, novamente na árvore, eu posso criar um ramo infinito aqui. Então, esse aqui tem que sair.
Veja que os demais não foram explorados nem estão na fronteira. Então, posso tirar esse aqui, que já foi explorado. E aqui tem a minha nova fronteira de busca. E dentre esses aqui, qual vai ser o próximo a ser expandido? Não sei. Né? Depende da minha estratégia de busca. Se for busca, como eu falei, largura, tem que pegar o mais raso. Os mais rasos são um desses dois aqui. Tem empate. Então, pega por ordem alfabética. Se for em profundidade, tem que pegar os mais profundos. Então, pega um desses três aqui. Mas os três têm a mesma profundidade. Não, tem que ter o critério de desempate. Se for por custo, pega o de menor custo. Tá? Então, é assim que funciona. Mudando essa estratégia de seleção, a busca vai... É assim que a busca seguia, né, para encontrar o objetivo. Tá? Então, esses são os conceitos principais. Né? Estado é uma abstração que a gente cria para representar a configuração lá do ambiente. E nó é outra coisa, é uma estrutura de dados que faz parte, né, do teu algoritmo de busca, da árvore de busca, e que representa um caminho para atingir aquele estado. Então, olhem aqui, ó, nessa árvore aqui, Oradeia, esse label que representa o estado. Mas o nó, como um todo, representa esse caminho. Eu tenho que enfatizar esse ponto aqui, porque isso é fonte de confusão. Assim. Representa esse caminho, do estado inicial até a Oradeia. E esse caminho, ele tem um custo, que é 140 mais 151. Ele tem uma profundidade, que é 1, 2. Ele tem uma ação que foi usada para chegar do pai até o filho, né? E tem o estado. Então, a estratégia de busca é só definida pela escolha do próximo nó a ser expandido. Então, vocês têm que, para qualquer tipo de algoritmo, vocês têm que ter essas coisas aqui em mente, tá? Primeiro, o algoritmo que eu estou usando é completo. Ele sempre encontra uma solução, se ela existe. Ou existem situações onde o meu algoritmo não garante encontrar a solução. Por exemplo, se você usar um algoritmo de busca em profundidade sem um espaço de estados que é um grafo adirecional, né, com caminhos com laços, e você não fizer controle de nós já explorados, você pode criar um ramo infinito na tua árvore e nunca chegar na solução. Tá? Então, você vai criar um algoritmo que não garante encontrar a solução mesmo que ela exista. Ela é ótima se ela consegue encontrar a solução ótima de menor valor, né? Problema de minimização, desde que exista a solução. Então, busca em largura, busca em profundidade, não tem garantia de otimalidade nem de completude. Tá? A não ser que você respeite algumas características como essas que eu falei, de controlar o que já foi visitado. Complexidade de tempo é medida pelo número de nós gerados na árvore de busca. Quanto mais nós gerar, mais custosa é a busca, a estratégia. E complexidade espacial é quantos nós eu tenho que manter simultaneamente em memória para encontrar uma solução. Quanto mais nós eu tiver que manter na minha árvore de busca, maior o custo espacial ou de ocupação de memória. E aí tem outros fatores, é o fator de ramificação, a profundidade do nó objetivo mais raso e o tamanho máximo de caminho elementar, que é o caminho, dado o espaço de estados, qual que é o menor caminho entre dois estados quaisquer, tá? Profundidade da solução mais rasa, quantas ações eu tenho que executar para encontrar a solução mais rasa, e fator de ramificação é quantas ações, no máximo, eu tenho por estado. Isso aqui influencia a complexidade espacial e temporal dos algoritmos, variáveis que a gente usa para calcular a complexidade. Então, só para pegar um exemplo aqui, ó, nesse espaço de estados, o fator máximo de ramificação, o branching, né, que é o B, é 4. Então, aqui, ó, Sibiu, tem 4 ações possíveis, tá? 1, 2, 3, 4. Não tem nenhum outro estado que tem um número maior do que esse. A profundidade do nó objetivo mais raso, a partir de Arad, para chegar em Bucareste,
Não existe solução mais rasa do que essa aqui, ó. 1, 2, 3 ações. Tá? É o número de arestas que separam o estado inicial do objetivo. E o tamanho máximo de caminho, qual que é o maior caminho? Qual que é o maior caminho dentre eles? Sem passar 2 vezes pelo mesmo estado. Então, você pega aqui um par qualquer, por exemplo, Sibiu e Neante. É o tamanho máximo de caminho. É o caminho elementar, sem passar, não pode repetir, tá? Então, seria... Eu vou dar um chute que eu não sei de cabeça, mas eu acho que seria aqui, ó. Vir para cá, um step, uma ação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não posso ir para baixo porque eu voltaria para o Bucareste. 11, 12. Também não posso ir para a direita porque eu voltaria. 13, 14, 15. E deu 15. Esse aqui é o maior tamanho de caminho. Fagaras até Neante, é 16. Fiz um caminho entre 2 estados quaisquer sem repetir. Não passei nunca 2 vezes pela mesma cidade. Por isso que eu não fui para Giurgiu e voltei para Bucareste. Senão, não vale. Então, por que isso aqui é importante, essa medida? Se você tiver algum algoritmo cuja profundidade da árvore de busca seja maior do que 16 para esse espaço de estados, o que significa? Significa que tem alguma coisa errada. Então, isso aqui seria o pior caso, né? Você ter um tamanho de caminho igual a 16, que é o que acontece numa busca em profundidade. Né? Uma busca em profundidade, você nunca vai ter um ramo maior do que M, que é esse tamanho. Não pode. Tá? Então, essas variáveis aqui são as que influenciam na complexidade espacial e temporal desses algoritmos. Por isso que é tão importante, né, você ter espaços de estados com reduzidos, né, para você ter esse valor de M aqui menor, menos ações, porque quanto maior o fator de ramificação, quanto mais possibilidades eu tiver de executar ações a partir de um estado maior, vai ser minha árvore de busca, e também a profundidade. Isso a gente às vezes não tem muito controle, né, sobre a profundidade da solução mais rasa.